Hoje o Pontuando volta com o nosso amigo, caro amigo Marcos Kisterman, né? Aliás, não é Kisterman, é Kisterman, é isso? É um sobrenome alemão, ao que tudo indica, e eu estou aqui no programa Pontuando, cujo banner é Cidadania Sustentável, na companhia da Vanessa. A Vanessa com essa imagem de celular invejável e essa cor muito bonita aí do estúdio dela, que é a cor base do estúdio. Tudo bom, Marcos? Prazer em estar aqui de novo com você. Tudo excelente, Zé Roberto, Abramo, Vanessa Bittar, feliz ano novo, feliz 2022. Fico muito feliz de estar aqui com amigos queridos como vocês de novo, né? Prazer, uma honra estar aqui. Bacana. Nós vamos, eu e a Vanessa, né, Vanessa? Vamos chamar muitas vezes o Marco aqui. O Marcos tem uma pesquisa de ponta na universidade, a gente vai voltando aqui, até porque algumas coisas estão se estabelecendo. Vanessa, tudo jóia, tudo beleza? Estamos aí no comando? Tudo jóia. Bom dia para vocês, feliz ano novo, né? Primeiro programa do ano, isso é muito bom. E a gente vai trazer um tema aí também bem instigador, né? Bem instigador. Nós já tivemos uma discussão pregressa aqui, que ao longo dos anos, não só o Marcos, mas outros entrevistados que eu, Vanessa, fizemos aí, e o próprio Marcos, inclusive o Marcos tem liberdade de trazer alguém aqui também que possa fazer um contraponto para a gente fazer uma mini webinar, porque é muito interessante no momento atual a gente começar a pensar que nós temos que ser influentes na realidade, né? Algumas pessoas são ponta de lança, vão criando as coisas, e a gente é um time que vai ficando para trás. Eu acho importante, já que nós temos hoje em dia essa inserção, capacidade de fazer vídeos, capacidade de chegar em algum lugar e deixar a sua opinião, eu acho importante que você se muna de capacidade de dar a sua opinião com responsabilidade para a sua própria vida, né? Bom, eu vou fazer uma vinheta, logo depois da vinheta eu vou fazer uma preleção rápida para passar a palavra para a Vanessa e depois ela vai passar a palavra para o Marcos e nós vamos deixar que ele fique à vontade. 1 minuto e eu já volto. Bom, gente, o professor Marcos, ele esteve com a gente há uns dias atrás. O hashtag do programa que ele esteve aqui é o hashtag 68, e nós já estamos aqui no hashtag 81. O professor Marco Aurélio Kisterman, ele é um pesquisador e líder do grupo de pesquisa de ponta da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é um pesquisador colaborador do grupo PEA-MAT, Processo de Ensino-Aprendizagem da Matemática do CNPq, na Escola Básica da PUC-SP, e possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O currículo dele é muito grande, eu só vou dizer que ele também é doutor pela Universidade Estadual Paulista Unesp, de Rio Claro, e em Educação Matemática, com tema referente à educação financeira. E o nosso último programa se referia exatamente às questões de educação financeira, direito do consumidor, inclusão financeira. Hoje, a nossa pauta aqui vai ser empreendedorismo cívico, educação e inclusão, projeto de pesquisa de ponta, que é o trabalho dele, e as perspectivas desse projeto, as perspectivas educacionais, as perspectivas do empreendedorismo cívico no ano de 2022, esse ano que nós estamos começando. Hoje é dia 7 de janeiro, é o meu primeiro programa aqui, é o primeiro programa meu e da Vanessa. A gente pretende fazer muitos programas de forma que as pessoas possam ficar mais ilustradas. Eu peço a você que você comente no nosso programa, passe o programa para frente, concorde ou discorde, dê o seu like, dê o seu dislike se você não gostar, compartilha, e porque isso é importante, né? O YouTube ele mede a importância da nossa mensagem pela interação que a gente tem com você. Então, você nos ajuda assinando o canal, se você chegou aqui hoje, dando seu like, fazendo seu comentário, compartilhando o vídeo, ou até, quem sabe, dando seu dislike, se você discordar. Eu acho que você não vai discordar, porque o pessoal aqui é muito simpático, né? Eu vou falar uma frase aqui de José, uma frase num textinho pequeno, de José Ortega y Gasset,
porque ele fala um pouco do que eu estou sentindo. E acredito que eu, Vanessa e Marco estamos sentindo algo semelhante. Uma sociedade não se constitui por acordo de vontades. Ao contrário, todo acordo de vontades pressupõe a existência de uma sociedade, de pessoas que convivem, e o acordo só pode consistir em definir uma ou outra forma dessa convivência, dessa sociedade que já exista, pré-existente. Querer que o direito reja as relações entre seres que não vivem previamente em efetiva sociedade parece uma ideia bastante confusa e ridícula do que é efetivamente o direito. Essa palavra de José Ortega y Gasset está em A Rebelião das Massas. Você vê que ele é um autor que ele está analisando a insurgência das massas, não contra um poder absoluto constituído, mas contra umas mensagens, de umas verdades, de umas certezas subreptícias que permeiam na sociedade e que nós acreditamos e nunca nos rebelamos. Por isso que é importante a gente ter ciência, consciência, passá-la ao nível da consciência. Eu vou fazer uma definição aqui do economista, infelizmente falecido, José Munir Nasser. Ele explica o que é o empreendedorismo cívico. O empreendedorismo cívico é a arte de se produzir capital social. Em outras palavras, uma sociedade bem-sucedida. Tá? Quando vários indivíduos da sociedade têm valor, têm oportunidade, têm o mesmo ponto de partida, têm investimento em si, conseguem investir em si mesmo e conseguem aplaudir o empreendedorismo do outro. Uma sociedade é, antes de mais nada, uma rede invisível de identidades entre seus membros, sob forma de valores, costumes, usos, opiniões, visões de mundo. Uma sociedade é uma comunidade no sentido de compartilhar coisas comuns. É muito importante isso. Você não pode ter a visão de um ente da sociedade que seja preponderante em relação aos outros. As pessoas falam muito de mercado. Quem é o mercado? O mercado é um ente subjetivo. Tá certo? Algumas verdades saem na boca, inclusive televisivas, inclusive midiáticas, saem da boca dessa terminologia subjetiva mercado. Quem é o mercado? Analise isso aí. Pode compartilhar um destino, um determinado mito fundador ou uma profecia escatológica. Pode fazer coisas boas ou coisas ruins. E a este compartilhamento nós chamamos cívico. O Estado, as relações jurídicas, o mundo civil vem depois. Em qualquer sociedade há um poder, mesmo antes de haver um governo. Aliás, um governo surge exatamente por causa desse poder. Né? Quando a gente fez o contrato social lá há 3 séculos atrás, o Estado deveria representar a sociedade. O Estado não é o pai da sociedade, ele não está controlando nada. Ele está viabilizando a vida em sociedade. Ele não é o chefe, ele é o subalterno. Bom, nós vamos falar de educação inclusiva. O professor Marco Kissmann é lotado no departamento de matemática, como já disse. Um dos seus objetivos é a pesquisa de ponta implementadas pela universidade e no departamento que ele trabalha. E nós vamos falar da proposta das perspectivas de 2022 nessa pesquisa de ponta. Bom, com isso, eu passo a palavra à Vanessa. Vanessa, fique à vontade, faça a introdução que você acha importante e depois nós passamos aí para o nosso amigo Marco. Beleza? Ok. Obrigada, José, aí por mais um momento, né? Que a gente abriu. E também ao Marco, né, pelo aceite do convite. Eu achei esse tema muito adequado ao que você vem fazendo na sua trajetória profissional. Falei, é o Marco que tem que falar disso, né? Porque o empreendedorismo cívico é algo assim que a gente vê pouco assim falar ainda, né? Geralmente vem na cabeça das pessoas quando fala a palavra empreendedorismo é abrir negócio, lidar diretamente com o mercado. E hoje, com mais informações, né, e mais conhecimento, a gente vê que o empreendedorismo ele está no nível do comportamento da pessoa e as ações que ela toma diante dos conhecimentos que ela tem em mãos, né? E aí cabe a ela escolher a ideologia que ela quer pregar, seguir e ativar, né? Então,
Isso é muito mais do que a palavra que todo mundo conhece, e é uma poderosa palavra também, quando a pessoa usa ela de modo a beneficiar o coletivo, né? Gerar impacto, dando autonomia às pessoas de pensarem, né, o que elas querem, que caminho que elas podem seguir. E isso é muito adequado quando a gente vai para o caminho da educação, né? Você dá a ideia da pessoa enxergar vários caminhos e escolher o caminho que é mais adequado e mais assim, visualizado por ela, assim, que ela possa sentir a vontade de se realizar naquilo, né? Então, a educação ela tem bem esse papel de abrir horizontes e dar consciência, né, às pessoas do que elas podem escolher para a vida delas, diante das características que ela tem, das vivências, das razões de vida que cada um tem, né? O empreendedorismo cívico é bem nesse sentido, né? É muito bonito quando a gente, de qualquer área que seja, é igual você, da matemática, a gente pensa, nossa, uma pessoa da matemática pensar numa perspectiva dessa, assim, né, para levar os conhecimentos da matemática de uma forma diferente, é possível, depende de como ela se articula com o tema. Na minha época de escola, eu não gostava de matemática. Não sei por quê, talvez não me tocou, né, a forma como foi abordada comigo. Mas na vida adulta, eu já vejo algum sentido, algumas coisas que falam assim, mesmo que eu não goste, eu tenho que entender porque isso aqui faz falta, né? Mas talvez foi um modo de me apresentar, né? Não sei. E aí a forma como você conduz o conteúdo, talvez eu teria escolhido matemática, né? Na minha época de escolhas, né? Não sei, eu tenho essa percepção porque eu já participei de projeto contigo, né? Da questão da educação financeira. Sei que você também está indo também para esse lado, né? Do empreendedorismo na geração de renda através de um projeto alternativo, que você poderia falar para a gente também. Então, acho que isso tudo tem como base mesmo a educação, a forma de apresentar para as pessoas, a forma de colocar em debate os assuntos, né? De ensinar e formar as pessoas para isso. Então, isso tudo vai colaborando para que isso dê fluxo e mudança, né? Uma mudança que você, às vezes, nem sabe mais aonde está tendo mudança, porque aquilo já ganhou tanto pé, né? Através das pessoas, que você só está ali mais na observação das coisas que estão acontecendo, né? Porque outras pessoas já levaram adiante, porque você tocou quando você estava formando essas pessoas. Então, isso é bem legal. Já tive também experiência nesse sentido dentro da minha área e vejo o quanto é gratificante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho esse projeto aí que você está conduzindo de várias formas, com vários desafios, né? Com essa questão desse momento que a gente está vivendo de distância, mas não foi o problema, né? E como que está sendo feito, quais são as vertentes desse projeto, o que isso está mudando na vida dos seus alunos, né, para compreender como que eles podem levar essa mensagem, e na comunidade que está recebendo, que está podendo se apropriar, assim, desses conhecimentos, que poucos são divulgados ainda, né? E quais são as suas expectativas para esse ano? É isso, vou deixar. Fala para você. Perfeito. Obrigada. Bom, obrigado, Vanessa. Bom, eu reafirmo aqui, eu acho muito importante, né, vocês estarem com o programa no ar e com
inovações sempre, com vozes diferentes, né? Eu acho que a gente tem que ouvir as vozes que estão a sociedade nas várias classes, né, sociais que a gente tem. E eu considero vocês dois exemplos de empreendedores cívicos, né? Eu não sou especialista em empreendedorismo. Eu estava até lembrando, Zé, eu tive, junto com a minha mãe, uma intenção de empreendedorismo cívico. Você até participou, você foi professor, né, de um curso pré-vestibular experimental, né, o Vetor 1, né? Você trabalhou lá. Ele, muita gente diz assim, não deu certo. Eu falo, não, ele deu certo o período que ele tinha que dar. Só que no Brasil há um mercado muito competitivo nessa área também. E a nossa intenção lá, por exemplo, quando a gente montou aquele curso, né, nunca foi para ter lucro, né? As pessoas às vezes querem empreender para ficar milionárias, bilionárias, querem imitar, né, os atuais empreendedores de sucesso, né? O objetivo lá era trazer uma proposta para o coletivo, né, para a inclusão de estudantes de baixíssima renda, né? Quer dizer, as mensalidades eram bem baixas. Isso talvez tenha até causado um problema nosso de sobrevivência na época. A gente foi ingênuo, né? O empreendedor, quando ele está começando, ele não tem muita experiência, às vezes ele vai meio num sonho, né? Numa ingenuidade, mas foi um exemplo ali, né? E eu considero, foi um exemplo de empreendedorismo social na época, ajudou muita gente. Só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que foram alunas do Zé lá no curso, que hoje são funcionários públicos aí de uma classe de elite, né? Do judiciário, do magistério, gente que foi me orientando, trabalhou comigo, né, no estado, na prefeitura, professor universitário, se tornou até professor universitário. Quer dizer, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão ali de microempreendedor naquela época, né? Mas eu considero, eu lembrei disso enquanto o Zé e a Vanessa estavam falando, né? A gente teve, essa foi a parte prática, talvez, minha maior de empreendedorismo até hoje. Mas eu considero vocês dois empreendedores, sim. Por quê? Porque o que eu estudei basicamente sobre empreendedorismo, até por orientar as pesquisas nossas lá de mestrado, né, com educação financeira, o empreendedorismo ele tem uma função que é trazer inovação social, né? Ele tem que estar em prol da coletividade, da diversidade, da sustentabilidade, né? Ou seja, ele tem que beneficiar, seja em qual linha ele escolher atuar, né? O nosso caso é na área de educação financeira, de conscientização da população com relação ao endividamento, a consumo, uma proposta de vida minimalista, né? Que não quer dizer abrir mão de ter bens materiais, nem ter conforto, é o contrário, né? Descobrir pelo autoconhecimento o que a gente precisa, né, para viver e esteja em sintonia com o planeta, com as outras pessoas, né? Porque a minha forma de viver, de consumir, pode atrapalhar o coletivo, e aí eu coloco tudo a perder em termos de civilidade, em termos de cidadania. Eu não vou ser um empreendedor, eu estou sendo um destruidor. Meio que aquela coisa, a gente também tem que ter o equilíbrio, não é epicurismo, não vou viver dentro de uma caverna, nem dentro de um recipiente ali, não vou ser o Diógenes, mas também não posso ser o cara que tudo que toca vira ouro, porque depois eu mesmo não consigo sobreviver. Mas eu vejo o empreendedorismo na nossa prática lá, com muito esforço assim, de melhorar, inovação social, que a gente busca, esse é um pilar, né? Tá sempre olhando para os coletivos, né? E hoje a gente tem vários coletivos que, como muito bem citado pelo Abramo, muitos ainda são ignorados pelo mercado. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que tem em torno de 40, 50 milhões de brasileiros que não têm conta bancária, daí aquelas filas enormes nas lotéricas até hoje. Por que tem fila no início do mês? Porque as pessoas não estão bancarizadas, né? Elas não têm orientação, e ter a conta bancária em alguma instituição te dá um conforto, te traz problemas. Se você não tiver conscientização, você vai ser explorado. Mas, enfim, a gente tem desenvolvido projetos e ações que buscam impacto social. Então, a gente tem atuado com segmentos que muitas vezes o mercado, né, ou o Estado ainda não chega
com força, né, que são comunidades de periferias, né? Então a gente teve trabalhos lá no Dom Bosco, a gente passou por várias escolas antes da pandemia, né, 2018, 19, de forma presencial. Chegamos no Mato Grosso, né? Chegamos aí no Mato Grosso fazer apresentações sobre educação financeira, empreendedorismo, educação para emancipação, para ter autonomia para tomar decisão e não ficar na mão só dos agentes financeiros, né? Ou não ficar naquela ilusão, né, de que alguma instituição vai nos educar. A educação ela tem que partir de dentro da gente também, o interesse. E, sobretudo, a gente tem se preocupado em conscientizar as pessoas de que elas são responsáveis individualmente, coletivamente, pelas decisões que elas tomam, né? É claro que tem muito ruído, né, nessa história, tem muita fake news, tem muita desinformação, tem muito vídeo equivocado no YouTube, né, orientando as pessoas a serem empreendedores, a serem consumidores, quer dizer, a ter um lucro rápido, né? Essa rapidez, a matemática financeira, ela prova que é uma ignorância, né? Se você estudar juros básicos ali, simples e compostos, você vai ver que se você não quitar suas contas, rapidamente você vai ficar muito endividado. Em contraposição, num processo capitalista, se você colocar dinheiro em certas aplicações, pode ficar 1000 anos que não vai fazer muita diferença. Então, a penalização, às vezes, ela é muito maior do que o prêmio, né, do esforço de você se tornar mais cidadão. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que estar sempre no caminho certo, né? E dentro desses projetos, o que são os pilares assim principais? Não é ensinar só matemática financeira, apesar da gente ter momentos, né, dessa parte de instrução, que eu nem chamo de educação, seria uma instrução financeira. A gente tem trabalhado com estudos de caso e vídeos, né? Na pandemia, tudo parou nas escolas, em muitas instituições assistenciais que a gente ia, e tinha projeto, então a gente teve a ideia de usar a parte virtual e criar os vídeos educativos de educação financeira, que acabou, né, sendo premiado esse projeto lá na UFJF em dezembro, no seminário de iniciação científica, né, porque são vídeos curtos, de 3 a 5 minutos, onde a gente trouxe, né, informações e conhecimentos que a gente aprendeu com outros empreendedores, com outros educadores financeiros, com sociólogos, né, como a gente estava conversando antes, né, o Zygmunt Bauman, o Byung-Chul Han, o Gustavo Cerbasi. A gente tenta os grandes exemplos de empreendedores, né, que são rotulados como capitalistas selvagens. Eu discordo. Eu acho que, por exemplo, o Jack Ma, que é o criador do Alibaba, né, do site Alibaba e AliExpress, o Steve Jobs, que já está em outro plano, mas deixou aí uma marca aí de alta qualidade. Você tem muitos, o Bill Gates, né, que não é mais o presidente da Microsoft, mas ele é um dos fundadores, e ele tem lastro, né, de pelo menos 30 anos que ele ajudou a mudar o planeta, a forma da gente viver em sociedade. Então, tem muitos empreendedores, lógico que eles ficaram bilionários, né, lógico que eles ganharam muito dinheiro e continuam ganhando, mas eu não vejo isso. Isso é uma coisa muito delicada, e que a gente tem se esforçado, né, que o fato da pessoa ganhar dinheiro, ela começar a ter um padrão de vida melhor, ela conseguir fazer economias, ela ter uma reserva financeira, e alguns até enriquecerem, porque eles se planejam bem ao longo do tempo, e esse é o segredo dos juros compostos, né? Você fazer ele trabalhar a seu favor, com as suas economias, de forma ética, honesta. O fato da pessoa, o objetivo de empreendedor, acho que não deve ser o enriquecimento, né, rápido. Mas isso é uma consequência daqueles que trabalham sério, e é isso que a gente, às vezes, tem que desmistificar muito, né? Que o dinheiro honesto, ganha com esforço, com dedicação, o prêmio, né, do empreendedor, é o prêmio do trabalhador. Então, a gente tem pego também esses exemplos de sucesso que eu falei, e tem outros que não são tão conhecidos pela mídia, né, que tem aqui na minha rua.
Uma coisa que eu aprendi durante a pandemia, que eu não percebia tão forte, agora estou vendo, talvez resultado até desse período, né, de restrição de quase 2 anos, é o empreendedorismo cívico, o empreendedorismo jovem, né, que está nascendo. Eu tenho ido em vários locais, né? Eu sou consumidor de café, gosto muito, sou mineiro, né? Não precisa nem DNA, sou mineiro, café e pão de queijo, com moderação, pão de queijo, mas o café é diário, é vitamina para mim. Eu tenho ido em muitos locais onde eu vejo que os jovens, né, eles têm empreendido, e não é como aventureiros, não é como aqueles que, vou montar para ver o que dá. Eles têm se unido numa coletividade, né? Numa diversidade também, eles têm cabeças diferentes, eles têm modos de pensar diferentes, mas eles têm um objetivo social que é empreender para o próximo, né? Assim, de servir o melhor produto, de estar atendendo da melhor forma, de agradar, de ser sustentável, né? Eu vejo uma preocupação nos locais que eu vou hoje, por exemplo, de linhas que eu não via antes, né? De linhas veganas de alimentação, que eu acho que é o futuro da humanidade. A gente, com o tempo, vai abandonar tanto os combustíveis fósseis quanto o consumo de certos alimentos de origem animal direta, né? Porque isso pode prolongar muito a nossa qualidade de vida, principalmente a saúde mental, né? Eu acho que a gente é atingido muito pela alimentação, por causa de coisas que a gente come, depois não fica bem mentalmente. O corpo até adere, mas... Então, eu tenho visto com muita força esse crescimento do empreendedorismo cívico e do empreendedorismo empresarial, vamos dizer assim, né? Dos jovens, né? E aí você vê 5, 6 pessoas criando ambientes com multi oportunidades ali para você se alimentar, para você conhecer, para você se informar, para você conhecer pessoas, para você refletir, né? Sobre a vida e tudo nas mãos aí de pessoas com 20, 22, 23 anos, muitos egressos do sistema universitário e outros não, outros self-made men, self-wood men, estão aí fazendo, né, self-women made, enfim, estão aí se fazendo, né, indo meio que naquela direção que a gente foi, talvez, que tinha que fazer escola, cursinho, vestibular, fazer curso superior para depois pensar o que a gente ia colocar em prática. Alguns estão fazendo tudo junto, outros estão subvertendo, mas enfim, a gente tem trabalhado isso. E o ponto final que eu gostaria de destacar nessa primeira fala minha é de criar lideranças, né? A universidade, tradicionalmente, ou as escolas, em grande parte, né, que a gente passou, eu, Zé Roberto, por exemplo, como professor, o objetivo era, né, a gente não pode escapar disso, era preparar para fazer concurso, era preparar depois para o mercado de trabalho, né, para o indivíduo ter um emprego, para ele ter um salário, para ele montar a sua família e ter a sua qualidade de vida, né? Essa era a ênfase. Só que com a complexidade que o mundo tomou, né, isso não é mais suficiente. Hoje você tem que, não é só mais formar o capital humano e pôr ele no mercado de trabalho e seja o que Deus quiser, não é por aí. Hoje eu acho que a grande preocupação das escolas, né, ou está sendo, né, algumas já outras vão estar, e da universidade é você formar lideranças, né? Porque o que falta são lideranças, e eu acho que lideranças comprometidas com o empreendedorismo social, cívico, né? Porque você formar mão de obra para montar negócio, para ganhar dinheiro, isso é uma razão instrumental que as escolas e a universidade pode fazer, né? E tem feito ao longo dos tempos. Acho que o grande desafio hoje é a questão ética de liderança, de incentivar a reflexão, a autonomia, a não cair em armadilhas, né, de slogans que já não servem mais socialmente, né? O planeta vem respondendo a isso com muita rapidez. O que as pessoas chamam de tragédia hoje, nada mais, nada menos, é o resultado de falta de lideranças mundiais para a gente poder mudar o rumo da nossa forma de consumir, de interagir, de se comunicar. Eu acho que a comunicação, isso já vinha sendo denunciado no final do século XX, né?
por alguns pesquisadores da área de linguagem, a comunicação no mundo ela é muito frágil, ela é incompreendida, ela sofre muito com ruídos. A gente tem dificuldade hoje de trabalhar isso com os estudantes, né, para eles encontrarem a ideia essencial do que a gente está falando, qual que é a síntese, né? Muito devido a essa quantidade de informações equivocadas e essa dificuldade de comunicação, né, que já era denunciada no final do século XX. Com as tecnologias avançando e as mídias sociais avançando cada vez mais, esse é um grande desafio também na área de empreendedorismo, de educação financeira. E, bom, em linhas gerais, é isso que a gente tem feito por exemplo, eu anotei aqui, olha, o que a gente espera, né, com os nossos projetos, né, o que a gente tem esperado, por exemplo, a gente tem responsabilidades a partir de 2022, que eu acho que é um ano que vão ocorrer muitas mudanças sociais, políticas, enfim, né, devido aos 2 últimos anos que a gente vem vivendo no mundo. Então, a gente hoje tem aí desafios que relativos a um código que a gente tem dentro do grupo, né, de atender a população nos próximos projetos, de tirar a cidadania do dicionário Aurélio, né, ou de qualquer outro dicionário aí, a cidadania ser efetiva, né, e não ficar só nos nossos textos e discursos. Uma preocupação muito grande com os valores e princípios da sustentabilidade, efetivamente, né? Se questionar por que eu compro, como que eu compro, se eu compro, o que eu consumo, por que eu desperdiço tanta coisa, tanto alimento. Isso no caráter individual ele vai impactar muito no coletivo, né? Promover o que a gente aprendeu lendo, né, junto, né, que a gente precisa de mais respeito entre nós, né? Porque eu participo de grupos onde as pessoas não aceitam o contraditório, não querem dialogar, elas querem impor uma verdade, e muitas vezes a verdade é o que elas estão falando, mas as outras pessoas, e quando eu digo isso, são verdades científicas, né? E não verdades subjetivas, mas a forma que a gente tem que entrar em acordos, eu acho que ainda precisa melhorar muito, né? E eu tenho incentivado muito a reflexão no nosso grupo sobre isso, né? Reforçando também que a gente tem pensado muito sobre o papel da política, né? E aí eu não digo política partidária, mas uma política mais no sentido grego da palavra, da polis, né? Da gente estar com responsabilidade onde a gente vive, que é na nossa cidade, no nosso bairro, né? Não adianta eu querer resolver, isso é utópico, né? Os problemas que estão acontecendo em outros países, se eu não consigo resolver o que está acontecendo no meu bairro, né? Na minha rua, na minha cidade, né? Então, acho que a gente é aquele pensar local, agir local e depois pensar no global, que eu acho que não é impossível, mas a gente tem que ter os pés no chão para a gente, já que a gente está morando em Juiz de Fora, a gente gosta de Juiz de Fora, então a gente tem que trabalhar primeiro, eu acho que para o empreendedorismo em vários níveis aqui na cidade de Juiz de Fora, e eu acho que isso vai impactar as outras regiões. E, por fim, o que a gente tem incentivado também é o engajamento, né, de cada membro do grupo e de pessoas que estão próximas da gente, com projetos de participação e mobilização social, né? Isso incorre em quê? Lideranças, né? Eu acho que ser liderança não precisa ser eleito em alguma eleição ou ter um cargo muito grande, pelo contrário, né? A liderança é um conceito muito ligado à grandeza, isso não é verdade, né? Você pode ser um líder dentro da sua família ali, ser espelho, né? Ser incentivo para quem está ali na sua família e se constituir numa liderança. E é óbvio que isso vai impactar nos outros segmentos, né? No seu local de trabalho, nos seus grupos de religião, no clube que você frequenta lá, enfim, no seu futebol, na sua peladinha de final de semana, no grupo das amigas de leitura, né? Eu acho que essa palavra, né, o empreendedorismo, sempre me lembrou assim, a responsabilidade para liderar, para fazer bem ao próximo, para fazer bem ao coletivo. E é isso que a gente tem tentado, né? Eu não estou dizendo que isso é fácil, né? Porque depois algumas pessoas, muita coisa que eu falo, ou o Zé Abrão pode falar, ou a Vanessa pode falar, depois, lá, os caras, eles falam, né? É fácil falar, né? Mas na prática a gente está vendo são outros problemas.
sociais. Pois é, se não tivessem problemas sociais, não faria razão nenhuma ter empreendedorismo algum, já estava tudo resolvido, está todo mundo feliz, né? Está todo mundo vivendo tranquilamente. Mas essa não é a realidade num planeta que tem 7 bilhões de pessoas. Você não 7 bilhões de pessoas de culturas diversas, né? De concepções diversas, de religiões diversas, não é fácil você ter um consenso, nem acho que deva ter só um, e também não é fácil não ter problemas, né? A gente ainda está numa caminhada evolutiva aí que vai enfrentar muitos problemas. Agora, a solução para isso é a coletividade, né? Eu nunca vi, vamos fazer a metáfora aí, né? Eu nunca vi uma pessoa construir uma casa sozinha. Em algum momento ele vai precisar de alguém para algum apoio e um grupo para bater a tal da laje, no mínimo, né? Não dá para bater uma laje mais forte que você seja sozinho. E eu vejo a sociedade muito isso. Em alguns momentos a gente pode até agir sozinho, a gente pode, mas em grande parte a gente vai estar interligado e dependente no sentido bom da palavra de outros, né, que vão nos auxiliar. Para 2022, manda aí, Zé, por favor. Ô, Marco, eu queria só falar uma coisa aí. Você está falando uma coisa que para mim é central. E eu não sei, porque eu e o Marcos somos professores, então a gente tem uma maneira, às vezes, de falar educando, né? E as pessoas podem achar que é pretensioso. No caso dele, o lugar onde ele trabalha, a função dele é essa, esclarecer, mostrar e tal. No meu caso aqui é mais veicular, eu tento ficar neutro. Mas é difícil, às vezes, ficar neutro. Por exemplo, a palavra mais bacana que o Marco falou, e até porque nós somos professores, chama-se coletividade. Quando uma pessoa vai dar aula, se ela não tiver a sensação do ensino, do ensejo, da melhoria, da coletividade, ele não pode ser professor. Tá? Então, eu acho que não existe nada mais medianeiro na vida de alguém, na vida das comunidades, do que alguém que professa algo em prol de terceiros. Olha só o que é o ser um professor. Você professa algo em prol de terceiros. Porque o seu salário resume muito pouco daquilo que você está doando. Não é isso? Então, nós trabalhamos focados na coletividade. Agora, se você for ver bem, você citou aí cafés, restaurantes, pessoas que criam softwares. Nós aqui, eu e a Vanessa, fizemos entrevista com um rapaz que criou um software lá para ajudar a comunidade na coleta de lixo, uma coisa sensacional. Quando cidades conseguem fazer fóruns, debates, locais de participação de todos, a chamada economia criativa, que é uma economia que leva em consideração uma divisão de trabalho, uma composição de múltiplas facetas em relação a um negócio, ou até a composição de um banco, ou a participação, como o Piva falou numa entrevista que nós, a Vanessa e eu fizemos, eu sempre falo o nome dele errado, é César Piva. O César fala, por exemplo, que ele conseguiu retorno de impostos para a comunidade, para as questões audiovisuais. Então, olha bem, quando a gente está trabalhando, a ideia é coletividade. E, infelizmente, nós vivemos num sistema, ele não é mundial, mas aqui no Brasil nós somos soterrados por isso, é um sistema neoliberal. O sistema neoliberal, ele tem a razão do mercado. O mercado é um ente subjetivo, certo? Se você ficar se achando que você tem que criar algo para a coletividade, mas sempre pensando no mercado, como que você atende o mercado, você não vai estar atendendo a sociedade. Então, se você está falando de economia criativa, se nós estamos falando de empreendedorismo social, você vai agir como o professor age, você vai criar algo para a sociedade. Aí é justo que você tenha seu ganho, que é como ele falou, você não está criando uma... Então, o empreendedorismo social é você criar uma função, um trabalho, uma inserção, mas não com o objetivo de ficar rico, nem de se adequar aos modelos do chamado mercado, dentro da ideia do neoliberalismo. É você criar algo em que você possa agir coletivamente, possa prestar um serviço à sociedade, possa manter um equilíbrio da sociedade. Porque eles falam, por exemplo, em lei da selva. Olha, a natureza é extremamente cooperativa. E quando ela não é cooperativa, quando você tem um
um animal que é predador de outro, se ele se excede por algum desequilíbrio ecológico, ele se excede na predação, ele acaba com o ecossistema. Então, o ecossistema é exatamente um bem coletivo em que se equilibram as forças. Um é predador do outro. E o tal mercado, ele é predador, porque o mundo nunca foi tão rico, mas a distribuição de riqueza nunca foi tão violenta. Para vocês terem uma ideia, a ideia do intersubjetiva da existência do Bitcoin e também das várias aplicações financeiras que você pode aprender com o professor Marco. Olha bem, o mundo tem o PIB do mundo atualmente é em torno de 87 trilhões. Mas o que existe de papéis circulando pelo mundo chega a 600 trilhões. Se algum dia as pessoas resolvessem transformar em moeda esses papéis, não tinha moeda. Tá certo? Então, quer dizer, muito da riqueza que nós não temos em mão é uma riqueza fictícia que está transformada em moeda na mão de poucos. Então, nós temos que ficar imbuídos de que a riqueza é o nosso trabalho. O nosso trabalho é que é a riqueza. Se ele faltar, falta riqueza à sociedade. É só essa fala de professor que eu queria deixar aí. Mas segue aí, Marco. Sem som. A questão que você e o Marcos, né, tocaram no desafio da formação de liderança e nesse empreendedorismo que se pensa para além, né, do que a gente conhece como empreendedorismo. Né? Hoje em dia se fala muito no empreender com propósito. Né? Você tem que conhecer sua missão de vida para que você possa oferecer isso para a sociedade e melhorar em algum ponto dela. Né? É um começo. E uma coisa assim, muito importante, desafiadora, é que toda transformação começa do indivíduo. Ele não pode querer resolver o problema na sociedade se ele está confuso com ele mesmo, se conflitam dentro da cabeça dele. Ele não vai muito longe, né? Então, você começa a se perceber e ver em que você é potente para você multiplicar, né? E, com certeza, cada pessoa vem com uma luz diferente ali que vai complementar no coletivo, né? Então, o trabalho maior que a gente tem de vida é descobrir essa luz, né? E muitas vezes está nas pequenas ações que a gente faz, né? De querer se mudar, querer mudar o ambiente que você vive, sua relação com a família, sua relação com o seu trabalho ou com a sua pesquisa. E ali você começa a criar ali de forma, bem de um fluxo mesmo, você começa a criar alguns comportamentos de liderança, né? Porque você vai começar a modificar, as pessoas vão ver aquilo, vão te adotar de alguma forma, né? De algum aspecto como uma referência. Isso, né? Meu telefone está tocando. Você acaba não tendo que falar, não, eu sou líder nisso. Você já não é líder de falar que é líder. Né? Isso tem que vir de um reconhecimento. Mas reconhecimento de ações que você vai fazendo, você vai construindo, você vai propondo. Né? E, com certeza, quando você se propõe a mudar você mesmo, né, primeiro, você ganha um fôlego muito maior, uma coragem muito maior para propor uma multiplicação, né, daquilo que você acredita que é bom para o coletivo, né, de que você está conseguindo uma mudança gradual, porque, assim, milagre não existe, existe trabalho, né? E existe você acordar todo dia, acreditar e fazer um pouquinho todo dia. Porque não existe mudança repentina, né? Toda mudança repentina, a gente pode pegar, por exemplo, nem a doença talvez seja uma mudança repentina, aquilo vai se acumulando no caminhar das coisas.
Mas quando ela chega detonando, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre pela prevenção das coisas. E a melhor maneira disso é a gente ter tempo para pensar, né? No que eu vou investir tempo, né? Se aquilo que eu estou fazendo é necessário para mim naquele momento. E isso vem muito de uma educação, né? E quando a gente se propõe a trabalhar com educação, é bem isso também. Você não vai ver transformação assim naquilo que você está fazendo. Só daqui a algum tempo você vai ver que a pessoa pegou, fez outra coisa, se evoluiu naquilo. Então, tudo que é para ficar, eu acredito que seja coisas que vêm do natural, assim, da transformação natural e do pouco a pouco, né? Aquilo que vem com promessa de 5 dias, 2 dias, 1 dia, 1 mês, você sai fora, porque a vida não é assim, né? A vida é uma coisa de fluxo, que você tem que se descobrindo todo dia, né? E empreender é bem esse desafio, você descobrir coisas, você investigar, você tentar errar, voltar e fazer de novo, né? Lógico que o conhecimento ele vai te fazendo fluir, mas assim, melhor, porque você sabe que aquilo já deu errado, aquilo não foi para frente. E hoje em dia a gente ainda tem um grande desafio, que é a informação em excesso, né? Que muitas têm muitas verdades e outras atrasam o seu caminho, né? Então, por isso que é importante a gente ter o posicionamento que a gente quer, para a gente criar o filtro que a gente precisa e ter as pessoas mais adequadas ali no nosso caminho, que vão ajudar a gente a fluir melhor naquilo que a gente quer. Mas tudo começa da gente, né? Tudo começa de uma semente dentro da gente. E as consequências né? O que a gente pode falar que é sucesso? Para mim, sucesso, nesse momento, é você ter paz de espírito, né? É você saber que você não está em dívida com ninguém, que você está dando conta daquilo que você está prometendo. Isso é sucesso, né? Na minha percepção, né? Mas existem outras formas de sucesso para outras pessoas. Então, tudo é muito relativo. E se a gente leva dessa forma, a gente diminui a ansiedade, a gente vê que muitas vezes, né, você tratar bem do seu próprio corpo, né, você investir numa alimentação legal, você vai ter tempo para outras coisas, investir em outras coisas depois. Então, isso é uma cadeia assim, de mudanças que você vai fazendo, que pode dar certo ou errado, mas que aquilo vai te tornar ali uma pessoa assim, mais resolvida e menos ansiosa, né, para pensar as coisas e fazer aquilo de uma forma que dure, né, que vai tomar fluxo, que aquilo não vai precisar de você a todo momento. Eu acho que o sucesso também é isso, né, você poder sair de cena e aquilo tomar rumo através de outras coisas, outras pessoas. E assim vai, porque aquilo significou alguma coisa para alguém, né? Então, acho que é bem isso. A gente não tem que colocar esforço na mesma coisa todo dia. A gente tem que ver que aquilo está saindo do nosso controle e que você já pode pensar outras coisas, porque aquilo já está tomando rumo, né? Então, é bem isso, e eu acredito que o espírito do empreendedor cívico também ele vai nesse sentido, né? E quero parabenizar também esse projeto do professor aí, que é super impactante, né? Partindo também de uma universidade que está formando pessoas para o mercado. Com certeza, as pessoas que passaram por essa experiência não serão pessoas assim que serão só mais um número, né, no mercado, serão pessoas que vão fazer diferença. E é isso. Omar,
Você estava falando, eu acho que a Vanessa tinha te perguntado sobre a questão das perspectivas. Aí eu sei que você está numa sequência, e se você quiser fazer a sua sequência, eu não me importo, né? Eu quero que você fique à vontade. Mas, assim, é que eu queria que você desse assim, uma explicação pequena, rápida, para o nosso internauta, do que é a pesquisa de ponta e quais são as perspectivas nessa pesquisa. Eu acho que você até já tinha entrado nesse cômputo aí. Se for o caso, você dê sequência. Mas, assim, só para ilustrar bastante, as pessoas saberem que elas têm onde consultar, a quem consultar, em termos de coletividade. Se você está montando um negócio, você precisa de uma educação financeira, se você precisa de entender do seu negócio, de como que você trabalha com isso. Existem pesquisas na universidade, a universidade é aberta ao público, o Marco é um representante. Fique à vontade, Marco, diz aí. Perfeito, Zé. Ivanilson, bom, o grande desafio, bom, por que existe, né, o pesquisa de ponto FJF? A universidade ela é formada, né, de ensino, extensão, gestão e uma responsabilidade social, que é dar retorno para a sociedade das pesquisas que a gente faz, né? Tem muitas coisas que são teóricas, abstratas, que não têm uma aplicação efetiva, né? Dependendo da área que a pesquisa está sendo realizada, ainda não tem uma aplicação efetiva, né? Prática, vamos dizer, mas isso não quer dizer que tem um peso menor, pelo contrário. Mas as pesquisas que de ponta, aquelas que estão chegando, né, na ponta mesmo, na população, na prática, né, para melhorar o contexto social, é o que a gente tem se preocupado, né? A gente é um grupo, né? Não é o grupo de pesquisa. Tem muitos grupos em várias instituições pelo mundo, no Brasil, né? É um país muito forte de pesquisa, basta ver que a gente é um país referência, por exemplo, de criação de vacina, né? E não só para a Covid, mas para qualquer enfermidade. O Brasil sempre liderou essa área científica, é uma área muito difícil, né? Que requer muito investimento e que tem grandes profissionais no Brasil referência. Agora, o nosso papel como grupo de pesquisa, como um dos grupos de pesquisa na universidade, sempre foi quebrar o paradigma de que a universidade é quem está dentro da universidade. Vamos fazer pesquisa, vamos ensinar, vamos aprender. Não, a universidade só faz sentido, isso muita gente tem dificuldade para entender que está lá dentro ou que está fora. Uma universidade dentro de uma cidade só faz sentido se ela realmente respeitar o seu termo, né, principal, que é universidade. Quer dizer, a universidade não pode estar dentro de um campus, né, cercada ali por entrada e saída, não são aqueles prédios. A universidade são as pessoas e os resultados, né, das pesquisas, né, e do ensino que é feito lá dentro. Isso vai impactar, isso inclusive dá a cara da sociedade, né? Se você tem universidades que são voltadas mais para a razão instrumental, quer dizer, para ensinar rotinas, você vai ter uma sociedade empobrecida, uma sociedade de classe muito forte, você vai ter desigualdade social. E o grande desafio nosso no grupo, que também é dos grupos que compõem, por exemplo, os projetos de extensão universitária, né, que é realmente levar a universidade para a população e trazer a população para dentro da universidade, né? E como que a gente tem feito isso? Com parcerias, né? Não dá para você trabalhar só intergrupos, né? Ou seja, só com seus pares ali. Não dá. Isso não tem impacto ou tem um impacto muito pequeno na sociedade. A gente tem feito parcerias e aí sem preconceito nenhum, né? A gente tem, logicamente, a gente tem as nossas ideologias, os nossos princípios, né, de pesquisa, ali, as nossas metodologias, mas a gente tem criado pontes, né, para estar com diversos segmentos, né, partidos, né, políticos, associações, sociedade civil, entidade de classe, diversas lideranças em vários segmentos, né? Essa capacidade de dialogar, de abrir para ouvir, né, o outro, isso impacta muito na qualidade das ações empreendedoras, científicas, de pesquisa que você vai fazer. E
uma preocupação que a gente tem tido é de orientar a população que o Brasil é um país que tem as melhores leis, por exemplo, no segmento, já falei isso no outro programa, as melhores leis no segmento de direito do consumidor. Então, muitos estudantes chegam, né, para a gente, querem criar startups, querem criar softwares, querem criar aplicativo, querem criar seu negócio, né, já querem formar com a sua empresa. E a primeira orientação que eu dou é aquela que me deram, né, depois de alguns anos, né, que eu estava observando um monte de coisa, e eu trabalhei numa instituição, no Machado Sobrinho, onde eu dava aula num curso de formação gerencial, e eles tinham que criar uma empresa, e lá eu aprendi que se você não bater na porta do Sebrae antes de fazer certos empreendedorismos aí na sua vida, né, você tem grande chance de não dar certo, né? Pode até dar certo, obviamente, tem casos aí, né, exceção. Mas o Sebrae, por exemplo, é um órgão que eu aprendi a respeitar muito devido ao seu empreendedorismo, sua responsabilidade empreendedora, cívica, social. E, obviamente, você tem que consultar, você tem que ter acesso a consultores, né? E consultoras que estudaram, se prepararam, se capacitaram, né? Por exemplo, como a Vanessa, né? Que tem uma trajetória, né? De consultoria, de mentoria. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um bolsista, né? O Lucas Rufino, que é especialista em investimentos, né? Ele foi hoje ele está independente, ele tem a carreira própria, ele fez parte do nosso grupo 2 anos. Ele tem uma trajetória ele tem menos de 30 anos, mas tem um nível de conhecimento sobre investimento, né? Ele se preparou para isso. Ele é um empreendedor cívico, ele é um empreendedor que é crítico também ao mercado, enfim, ele tem discernimento. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais os jovens a serem responsáveis e não esperar passar pela universidade ou por algum segmento universitário para criar coragem para ser cidadão. Com relação Bom, então essa é a nossa chamada missão aí do Pesquisa de Ponta, é também questionar, né? A gente questiona o sistema, mas não é aquele questionamento banal, né? A gente tem lido várias coisas, ouvido vários discursos e a gente questiona realmente muitas ações que tem aí, que no nosso entender não são empreendedoras, elas são enganadoras, elas são fantasiosas, algumas criminosas, né? Embromam as pessoas. Então, e as pessoas, quando estão fragilizadas emocionalmente, elas tendem a tomar decisões totalmente equivocadas, né? E somente uma educação com uma base muito sólida, basta ver, né? Se você construir uma casa na areia, o resultado é bem diferente se a fundação for na rocha, né? Então, é isso que a gente tem tentado com as nossas ações, sem respostas prontas, né? Muitas vezes as pessoas chegam para a gente, como é que fica rico, como é que faz isso, como é que eu vou me dar bem na vida? Como a Vanessa falou e o Gé já enfatizou, tudo que é educacional é um processo, é longo, né? É por isso que vale a pena, né? É uma estrada. O importante não é a chegada, é o percurso. E muitas vezes as pessoas acham que isso é só um slogan, né? Não é, por isso que a gente tem aí 70, 80, 90, 100 anos, né? Para a gente poder aprender a caminhar melhor e aprender com os erros, né? Que erro é conhecimento, só não é um conhecimento que está pronto ainda, que não está definido, né? Erro é um conhecimento muito precioso para a gente aprimorar os acertos. E as perspectivas para 2022, no que a gente está chamando, né, até nas coisas que a gente anda escrevendo e publicando, do pós-pandemia. Pós-pandemia, para a gente aqui do grupo, é um período que vai envolver pelo menos 10 anos, né? Isso não quer dizer que é ruim, isso quer dizer que a gente vai viver pelo menos os próximos 10 anos com reflexos de 2 anos de pandemia, e esperando, né, que as pessoas tenham tido tempo, né, apesar de todas as dificuldades e aborrecimentos, né, que esse período nos trouxe, né, para alguns muito sofrimento, para outros sofrimento e para outros algum sofrimento, mas enfim, a gente espera que as pessoas tenham tido
algum tempo, né, para parar para refletir sobre quem afinal nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, né? Porque antes da pandemia a gente ia fazer os cursos e a perspectiva era bem, bem ruim. As pessoas estavam o tempo todo pensando no consumo, na matéria, no bem, trocar de carro, em comprar coisas, em consumir coisas, segundo o Bauman, em consumir até pessoas, né? Tem isso. Você não consome mais coisas, você consome pessoas, você descarta coisas, descarta pessoas. E aí veio esse período que a gente teve de muitas restrições, de dificuldades, né? Eu acho que a única dificuldade que a gente não teve em grande parte foi de se comunicar, porque as tecnologias, muitos conseguiram, né, de alguma forma, dentro das suas dificuldades, se estruturar ali para se comunicar com esses aparelhos todos. Mas isso não é o ser humano. O ser humano é o convívio, né, social, ser ali tem que estar junto, que a gente tem que estar se tocando, aprendendo junto, convivendo, se vendo, né, e não só por telas, né? Então, esse é o grande desafio dos próximos 10 anos, é a gente se redescobrir, né? Nesses 2 anos a gente teve tempo para pensar nisso, e agora a gente vai ter 10 anos aí para continuar pensando e praticando novas formas de viver, de empreender, de educar, de consumir. A educação, e para isso já está muito claro para as escolas, ela nunca mais vai ser a mesma, né, como ela era até março de 2020, por exemplo, no Brasil, né? E muitas escolas, muitos empreendedores aí do segmento da educação já entenderam que aquele formato que eu fui formado, o Zé foi formado, a Vanessa foi formada, ele não existe mais, ele não vai existir. E não é porque ele era ruim totalmente, pelo contrário, nem porque ele era ruim. A gente chegou com uma educação, com o ensino tradicional vigente, só que ele não abarcava a diversidade, né, cultural, social, que hoje o planeta tem, né? O planeta evolui, né? São 7 bilhões e cada vez mais pessoas estão por aí. E com as mídias que foram criadas sociais e com essas tecnologias que a gente não tinha na época que a gente estava na escola, então era bem diferente, né? Era bem utópico. Hoje isso tem grande interferência, então, inclusive interferência para as nossas ações sociais, né? Enquanto grupo de pesquisa, porque a gente tem que, inclusive, aprender a dialogar com a diversidade do centro da cidade, com a diversidade da periferia, né, com toda essa riqueza cultural que uma cidade, por exemplo, como Juiz de Fora oferece, né? Juiz de Fora tem uma diversidade cultural, um empreendedorismo bem diverso, né? Você tem hoje núcleos, né, que não existiam, por exemplo, há 2 anos, né, como o Moinho, né, que está ali numa área que eu sempre passava e falava, nossa, tem uma fábrica aqui abandonada, quando que isso vai virar algo, né? E hoje você tem um ambiente, coisa que há 2 anos, 3 anos atrás não existia. Então, o processo de mudança é muito rápido, né? Na arte de empreender. E é isso que a gente tem que agregar também para as nossas práticas e intervenções de pesquisa, de intervenções sociais e aprender, né? A gente tem que aprender uma coisa e isso no grupo é cada vez mais forte. A comunidade é que ensina a gente como é que a gente vai caminhar nas pesquisas, e não são as nossas pesquisas que vão ditar. Antes a gente poderia até acreditar que era isso, mas, por exemplo, com a pandemia ficou evidente, né? As demandas vêm das comunidades, das populações, das sociedades, e não o contrário, como a gente acreditava. A gente tem uma ideia, a gente vai lá e ensina para eles. Não, hoje é o contrário, você chega com um projeto de ensino, ou de instrução, você aprende muito mais e com pessoas que que tem uma formação básica, né? Que não é nenhum demérito, pelo contrário, pessoas que estão querendo crescer, mas por enquanto, olha, o que eu tenho de conhecimento é isso aqui, é muito rico e é suficiente para a gente começar um diálogo, né? Então é isso que a gente perspectiva para os próximos 10 anos é aprender com a comunidade a fazer, a empreender, a pesquisar melhor, a tratar melhor os dados que a gente colhe, né?
de forma ética e que isso impulsione outras pessoas a fazerem pesquisa com a gente, a se tornar pesquisador. Pesquisador não precisa ter doutorado, não precisa ter mestrado, não precisa ter titulação, isso é outro equívoco, porque muitas pessoas que estão nas instituições de ensino superior, elas têm titulação alta e não são pesquisadores, são bons professores, são bons funcionários, enfim, né, tem isso, mas tem aqueles que são muito curiosos e querem ficar respondendo perguntas que as pessoas fazem. Então, é o nosso caso aqui, eu acho que nós três somos pesquisadores sociais, além de outras coisas, a gente tem curiosidade em aprender. Eu acho que quem tem curiosidade de aprender e responder perguntas são pessoas que podem ser chamadas tranquilamente pesquisadores, né? E eu acho que é isso que a gente faz. E quanto mais pessoas questionadoras, mais pesquisadores a gente vai ter e mais esse status quo aí que a gente vive em muitos ambientes, ele vai ruir, ele não vai sobreviver, porque a sociedade tem que ser dinâmica, ela tem que mudar, ela tem que ir se adequando às vontades dos coletivos, das populações, né? Isso é democracia também, me entende? Isso é democracia. Mar, o pessoal, eu não faço apologia da Ásia e tampouco da China, conforme já me acusaram. Você parece que baba no sistema chinês, não é verdade? Eu teria dificuldade de viver na China. Eu vou até te contar uma história engraçada. Eu estava conversando com um cara num barzinho, numa lanchonete um dia, e ele estava me contando uma história lá, e ele é chinês. Aí a esposa chinesa dele chegou do lado com um cara sério e ficou olhando para mim e para ele. Para mim e para ele. Depois eu peguei e falei, ela está com raiva de alguma coisa, eu não sei o que é, não sei em que eu estou participando disso. Aí, lá pelas tantas, ela fez uma intervenção e, na fala curta dela, ela quis dizer o seguinte: vocês dois estão perdendo tempo em horário de trabalho conversando. Numa sociedade hierarquicamente organizada, verticalmente organizada hierarquicamente, em que você tem a disciplina como mote, ela estava passando para mim aquele conceito disciplinar de que aquilo não era hora de perder tempo. Isso tem muito nas sociedades asiáticas, principalmente sociedades chinesa e japonesa. Aí eu pensei assim, essa moça esquece que ela está no Brasil, né? E o Brasil não está errado de fazer essas inversões, esses descansos repentinos durante o trabalho, porque é nesse momento em que você argue a sua criatividade e para observar o que você está fazendo. É claro que você pode estar perdendo tempo também quando a coisa é muito necessária. Você está conversando com um atendente de banco, tem uma fila atrás de você, você está sendo antissocial, né? Então, isso é cada coisa no seu lugar. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que apesar de eu não concordar com essa necessidade de disciplina das sociedades orientais, mas uma coisa que você falou que eu acho muito importante, nas sociedades orientais, eles têm os grupos descem para as bases e perguntam assim, o que está acontecendo? Aí eles pegam e levam aquilo ali para as decisões governamentais e para a confecção de projetos. Aí isso volta para as bases e elas dizem, é isso, ou então dizem que não é. Se não for, volta, conserta, vai para lá outra vez. Depois que o governo central, e aí que entra a disciplina e a hierarquia, que eu até não concordo muito, depois que voltou lá para dentro, eles deram a última palavra, então vai ser isso. Tá? Então, compare isso com o Brasil. Quando nós elegemos medos de fulanos que querem verbas para criar coisas nas suas comunidades chamadas de base aqui, em geral, isso aí é um status político que aquele político quer ter para ele poder se manter ali, porque ele vive de política. E acaba que ele beneficia a gente com uma ponte, com um campo de futebol, com a praça de esportes, mas isso serve à coletividade? Então, a grande consciência da gente, tá, é que a política partidária está exaurida. Isso é uma coisa que não mudou aqui no Brasil. Você vê que para chegar a presidente você tem que compor até com capeta, porque todo mundo tem que ter representação lá. Os canalhas, os capetas, os pilantras, os bonitos, os feios, para baixo, os para cima, todo mundo tem que estar lá. Aí, senão você não entra, né?
uma coisa completamente inversa do que é coletividade. A representação na política, ela tem que refletir a coletividade. A nossa política está errada, ela vem errada há muitos anos. Primeira consciência para executar aquilo que o Marco está falando, e que a Vanessa vem falando aí na economia criativa, a Vanessa é uma pessoa que trabalha muito essa questão da economia criativa. Economia criativa nada mais é do que você pegar a coletividade em processo de criação. E você precisa de representações confiáveis para que as demandas possam voltar a si, voltar para nós. E elas voltam como? Com o imposto que nós pagamos. Da onde que está o dinheiro? Onde que está o dinheiro de circulação? Você acha que o dinheiro brota da rua? Não, ele está nos bancos oficiais. Né? Se ele não voltar para a comunidade, não tem como você ser empreendedor. Porque se nós estivermos disputando a mesma quantidade de dinheiro, e você e eu tentando ser empreendedor e mais não sei quem, nós vamos ter que disputar empreendedorismo à faca, porque a barra de dinheiro vai ser a mesma. Quer dizer, nós temos que ter uma base monetária maior para que as pessoas sejam assistidas. Então, na minha maneira de pensar aqui, eu não quero me estender além, porque o programa já está chegando no final, mas a minha maneira de pensar aqui é o seguinte: as palavras mais importantes aqui, ditas aqui, e tem sido dito ao longo desses programas primeiro, educação, você se educar, você se permitir ser educado. Auxílio, você buscar uma pessoa como o Marco, a Vanessa, que são pessoas que têm capacidade de te dar uma mentoria, e outros, né, entre outras pessoas. A Universidade Federal, né, leituras, você procurar ter uma leitura científica, uma visão científica do mundo, parar de raciocinar com varinha de condão, um mundo mágico, né, astrológico, né? Aquela coisa linda que você joga, vou ganhar, não, esse ano vai ser melhor. Por quê? Só porque Deus quer, né? Não, esse ano tem que ser feito melhor. Como é que ele vai ser feito melhor? Se nós passarmos a ser atuantes, participantes, reivindicantes, né? E não confiar o nosso voto a alguém, e esse alguém é o pai da pátria que vai resolver tudo, não resolve. A política do Brasil está viciada, nós temos que olhar quem são as pessoas. Esse cara vai ser candidato. Não, você não vai ser candidato, porque você não tem perfil. Não interessa o partido que você é, tá certo? Então, nós só temos de implementar e fazer aquilo que eu chamaria de a coisa certa, quando aquilo ali for uma coisa em benefício da sociedade, quando nós estivermos em coletividade, quando nós estivermos usando da nossa criatividade e estivermos usando do capital, não apenas social, mas o capital financeiro, de uma maneira inteligente, que seja disponibilizado para nós e não fique empossado, como o nosso ministro Paulo Guedes falou, que o capital estava empossado no banco. Sabe o que significa o capital empossado no Banco Central? Significa juros pagos aos depósitos compulsórios. Esses juros chegam a 200 bilhões ano, que poderiam estar vindo para nós a taxas razoáveis, patrocinando nosso empreendedorismo. Então, não adianta você ser empreendedor sem capital. Tá? Então, o capital tem que vir para cá. E quem é que sabe disso? Os economistas sabem disso. Você também tem que saber. Então, eu acho que o tripé é o seguinte: educação, criatividade e empreendedorismo e participação política. Tá? Eu acho que isso é importante. Então, essa é a minha visão. Se alguém discordar, eu posso estar errado, alguém pode falar comigo. Eu vou encaminhar ao final do programa agradecendo ao Marco, agradecendo a minha companheira medianeira aqui do programa, a Vanessa, e eu vou pedir para eles fazerem, tanto Vanessa primeiro, depois o Marco, a sua fala final, e se quiser deixar mais alguma mensagem, eu gostaria sempre que vocês dois deixassem assim, uma maneira do nosso internauta chegar até vocês para tirar dúvidas, já que vocês estão... A Vanessa já minha, que trabalha sempre comigo aqui, o Marco vem eventualmente, né? Mas deixar sempre uma forma das pessoas entrarem em contato com você, tirar dúvida, né? Querer saber como é que eu faço a questão financeira, como é que eu faço aqui com a minha empresa, o que é economia criativa, como é que eu faço inserção. Então, primeiro, faz você a finalização sua, Vanessa, e depois nós passamos para o Marco e fechamos o programa. Som. Quero agradecer a vocês. Foi um momento assim de muitos conteúdos assim bem ricos para a gente colocar
em questionamento às nossas ações também, do que a gente faz, né? E a gente sabe que a gente está aí competindo com um monte de conteúdo na web, mas com certeza esse é um conteúdo que faz a diferença, principalmente assim para o nosso local, né? Porque são pessoas que vivem aqui na cidade, estão fazendo pela cidade e tem, eu acredito que um dos diferenciais da cidade de Juiz de Fora é essa diversidade de pessoas e essa estrutura que nós temos que favorece muito as coisas chegarem aqui de uma forma bem diferente e principalmente através do trabalho das pessoas, né? Que esse é o grande desafio, é um dos grandes desafios também de trabalhar com essa questão do empreendedorismo voltado muito para o social, para o lado cívico, é que a gente tem que ter humildade para compreender as mudanças que ocorrem assim na nossa frente de repente, né? E não olhar isso com um olhar negativo, porque você fazer assim projeto social, né, é muito diferente do que você fazer um projeto para algo que não é vivo, né? Então as coisas mudam mesmo. E se a gente se propor aí aberto para as coisas, né, você vai imaginar uma coisa e acaba que acontecem outras coisas. Que você fala, nossa, aquilo que eu pensei era muito pequeno em relação ao que aconteceu, né? Então a gente tem essa flexibilidade, que é o dia a dia da educação, né? Você planeja um conteúdo e diante das pessoas aquilo acontece de uma forma totalmente diferente, né? E que toma às vezes um outro caminho que te leva a questionar por que você não incluiu alguma coisa que você nem pensou que poderia acontecer lá naquele momento. Então, eu acredito que a dinâmica é a gente também colocar humildade em tudo que a gente faz, né? Porque sempre vai vir um embate de uma forma diferente e que a gente, eliminado assim, de uma visão preconceituosa e fechado para as coisas, a gente consegue captar daquilo coisas muito importantes para a gente ir aprimorando. Então, eu acho que é uma mensagem também que fica dessa nossa conversa. E eu quero agradecer aí mais uma vez as falas do professor Marco. E a sua também, Zé. Obrigado. O Marco, então, faz a sua finalização aí para nós darmos a paz de calma. Beleza. Bom, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. É um prazer estar com amigos que eu tenho grande admiração. O Abramo há mais de 20 anos e a Vanessa pelo menos uns 5, né, que eu conheço. Então, tenho grande admiração por vocês e eu acho que os projetos, gente, que vocês colocam em ação são fundamentais, entendeu? Para motivar as pessoas a mudarem. Para nos achar, eu estou lá no Facebook, né, Marco Aurélio Kisterman Júnior, estou no Instagram, sou bem acessível também. Se você entrar na página do Departamento de Matemática da UFJF, tem lá o meu e-mail. Eu respondo e-mail, meu WhatsApp, eu não vou divulgar ao vivo aqui, mas quem me pedir inbox depois lá, porque eu já divulguei uma vez, depois tive milhares de pessoas que elas realmente mandam mensagem. Nossas atividades do grupo são todas gratuitas, né? Não tem cursos, palestras, lives, não tem custo nenhum. Quando a pessoa faz muita questão, a gente pede doação de cesta básica e aí encaminha para alguma instituição assistencial aqui de Juiz de Fora, que tem um trabalho muito sério também nessa parte. Mas se não puder doar a cesta básica, a gente faz com prazer, com carinho, do mesmo jeito, para aprender, para compartilhar o que a gente aprendeu. E a mensagem minha final vai do educador que eu mais admiro, nosso patrono da educação, Paulo Freire. Sou muito fã, leitor, tento colocar em prática, né, as propostas do Paulo Freire, questiono algumas também, não sou vaquinha de presépio, pelo contrário, eu tenho opinião e tem coisas grandes do Paulo Freire que são admiráveis na sua totalidade. E uma outra questão que eu gostaria de colocar ele numa pergunta ou outra, mas já não é mais possível presencialmente, mas a totalidade da obra e da ação do Paulo Freire é inquestionável
né? Se a gente seguisse 1/3 ou 1%, a gente estaria muito bem, obrigado, não é o caso ainda. A gente ainda tem grande dificuldade de seguir grandes educadores no Brasil e acaba seguindo pessoas desorientadas aí, mas isso vai mudar. Paulo Freire, então, a mensagem que eu queria deixar dele é de esperançar, né? Do verbo esperançar, que é um verbo freiriano, que é diferente de esperar, de ficar esperando a coisa mudar, a coisa vai mudar e a gente não fica ali esperando que venha de fora. O verbo esperançar quer dizer que eu tenho que ir atrás, né? Ir atrás de construir o meu caminho individual, com a coletividade, vencer os desafios, as lutas diárias, né? Os obstáculos. É muito difícil, né? Viver, mas daí que está o maior desafio, a gente superar os obstáculos. Então, vamos esperançar cada vez mais, que quer dizer agir, ser proativo e de mãos dadas aí, a gente construir caminhos, né, empreendedores com civilidade, com cidadania, com muita economia criativa, que é uma área que eu tenho aprendido bastante, né, também muito pelas atividades da Vanessa, e agradeço aí, espero, né, no sentido de espero, trabalhando como vocês, construir um ótimo ano de 2022 com a nossa comunidade aqui de Juiz de Fora e região. É isso. Muito obrigado, gratidão aí pelo convite. E quando quiser a gente fala de outros temas aí para a gente se divertir junto. E depois da terceira dose a gente tem que marcar aí uma sessão presencial aí de debate, de diálogo, para trocar figurinhas aí, e aí nós vamos precisar de algumas horas, já vou adiantando aí, tem que ser num local com uma cadeirinha confortável, para a gente fortalecer cada vez mais aí a nossa amizade. É isso. Fortalecer a amizade. Você não é o primeiro que fala isso, não. Tem uns grupos de encontro aqui que o pessoal fala, gente, nenhum de nós se conhece. Aí nós marcamos um dia para encontrar na cidade. Aí minha esposa tinha viajado, voltou de viagem com uma gripe, não sabia se era gripe, e aí ela teve que entrar em quarentena, mas graças a Deus era uma gripe até, ela ficou livre, graças a Deus, 3 dias, mas no dia eu não sabia, né? Então eu fui para o hospital, fui ver o que era, aí vi que não era nada demais, mas aí perdi o dia do encontro, agora para reunir o povo outra vez vai ser complicado. Mas olha só, gente, eu agradeço aqui a participação, né, nessa mediação, a Vanessa. Como eu sempre digo, todos os programas eu aprendo muito com a Vanessa, cada frente que a Vanessa abre de desafio é um desafio de aprendizado para mim, e eu agradeço sempre a participação dela, as ideias, e agradeço o Marco, que já é um amigo antigo e uma pessoa que também me proporciona aprendizado, porque ele só evolui, ele só vai abrindo tentáculos e abarcando conhecimento, isso é muito importante. Eu espero que para você, internauta, tenha servido essa conversa. O principal dessa conversa, que dentro da ideia que a Vanessa sempre institui aqui, que é do empreendedorismo criativo, da economia criativa, que é o viés do trabalho, tem sido o viés do trabalho dela, onde ela tem sido referenciada, e o Marco está junto conosco nisso. A ideia é coletividade, aprendizado, e hoje ela falou uma palavra muito importante, chama-se humildade, né? A gente fica muito irritado, às vezes, quando não consegue se fazer ouvir, mas também a gente, às vezes, não ouve o outro, e nós ficamos em dissintonia, e cada um faz uso da sua raiva, e nessa hora a gente perde a humildade. A humildade, ela nos faz reconhecer que quanto mais aprendemos, mais nós percebemos a nossa ignorância, né? E eu tenho percebido isso aí do alto dos meus 65 anos, que muita coisa eu ignoro. Conversando com pessoas que pensam muito diferente de mim, eles me mostram coisas perspectivas que eu não tinha pensado, mesmo discordando deles, eles conseguiram trazer conhecimento. Então, eu acho o seguinte, que coletividade, criatividade, empreendedorismo, humildade e fazer uso daquilo que os outros já desenvolveram. Você está com dúvida? Procura o Marco, procura a própria Vanessa. A mim eu não vou dizer para procurar, porque eu não sou especialista em nada. Não me julgo especialista em nada. Mas posso dar bons conselhos. Bom, se você gostou desse programa, por favor, curte,
dá o seu like, deixa um comentário, passa ele para frente. Se você tem alguma atividade que você acha empreendedora e criativa e que você queira divulgar e queira discutir conosco, comigo, com a Vanessa, dentro dessa ideia de economia criativa, ou até às vezes com o Marco também, deixa aí o seu contato, a gente chama, a gente conversa, a gente bate papo, a gente dá uma filtrada para saber se é uma coisa que realmente vai atrair a visão do público, mas deixa aí o seu comentário, participa conosco aqui desse espaço para a gente poder realmente ser empreendedor. Então, a ideia do programa hoje é empreendedorismo social, ok? Cívico, desculpa, empreendedorismo cívico. Então, olha, muito obrigado, até o próximo Pontuando com outra ideia muito boa. Tchau.